A noite pousa calma sobre a Galileia, respire fundo devagar como quem deixa o corpo se soltar. Você se ajeita no travesseiro, sente o peso do dia escorrer deixando apenas o silêncio suave. Ao longe você quase ouve vozes no mercado se apagando e passos leves sobre o piso de pedra. O ar traz cheiro de pão de cevada ainda morno e madeira úmida de barcos guardados no cais. Se algo pesou hoje, coloque-o ao lado da cama, não precisa carregar nada agora. Deus segura o que você não consegue segurar e isso já basta para descansar. Quando sentir que está pronto, feche os olhos, eu guio você em cada passo tranquilo. Agora diminua o ritmo, respire mais uma vez e vamos chegar sem pressa à história de hoje. Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós vamos caminhar até uma antiga sinagoga num sábado cheio de silêncio. Você provavelmente não aguentaria um dia nas estradas romanas de poeira e sol, mas vamos juntos mesmo assim. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Deixe nos comentários de onde você me ouve e que horas são aí na sua casa. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você cruza a soleira, sente o frescor da pedra e o cheiro de óleo. As lamparinas tremem baixinho, a poeira dança no ar discreta como respiração. Você encontra um banco de basalto gasto liso de tantas histórias sentadas. Homens e mulheres murmuram cumprimentos, crianças testam silêncio olhando para você rindo. O rolo é trazido com cuidado, dedos seguram tecido e madeira como tesouro. Costuma-se ler a Torá e os profetas, depois comentar calmamente com a assembleia. Você percebe um homem retraído, a mão encolhida no manto, evitando olhares diretos. Ele tenta parecer invisível, mas a necessidade vibra como uma corda puxada. Um mestre visitante está presente, alguns observam cada gesto dele com sobrancelhas erguidas. Você sente uma curiosidade leve, aquela de aldeia. Quem é ele? De onde vem? O murmúrio baixa. O mestre pede que o homem se aproxime sem pressa alguma. Você percebe a tensão, alguém pigarreia forte como quem mede limites do sábado. Fato: na sinagoga local, anciãos coordenam leitura e oração comunitária sem sacerdócio levítico. Curiosidade: bancos de pedra servem também como fileiras para crianças cochilarem ao entardecer. Os estudiosos ainda discutem se o pódio ficava centralizado ou junto ao muro oriental. O mestre ergue a mão, apenas indica o centro, ninguém pressiona, ninguém se apressa. Você nota o chão áspero raspando sandálias, cada passo do homem parece uma travessia. Os olhos de uns buscam motivos, outros só torcem por um alívio simples e justo. Ele para no meio. O silêncio pesa, porém não ameaça, respira na cadência do sábado. O mestre pergunta: é lícito fazer o bem no sábado ou deixar para depois? Você engole seco, a pergunta parece simples, mas atinge caixas velhas de regras na alma. Alguém lembra de resgatar animais no poço, outro sussurra que doença grave é exceção. Historiadores debatem se a sinagoga de Cafarnaum desse período ficava sob estrutura posterior. O homem inspira, a mão escondida treme como quem deseja nascer de novo discretamente. O mestre fala baixo, firme: estenda a mão. O verbo abre espaço dentro de você. A mão obedece devagar, desenruga, ganha cor, você jura ouvir um fio de tecido rasgando. O ar muda de densidade, lamparinas parecem mais estáveis e conversas internas se silenciam. Você tenta não sorrir alto, sua boca aprende um formato novo de gratidão sem barulho. Alguém suspira fundo, outro olha o chão calculando consequências políticas para a próxima semana.
Você guarda esta cena no bolso da alma como quem recolhe migalhas para o caminho. Seção 2. Você se acomoda no banco de basalto frio liso de gerações sentadas atento. O serviço segue um ritmo conhecido: leitura, tradução, breve explicação, perguntas respeitosas. As lamparinas a óleo queimam devagar, um perfume discreto cola nas túnicas. Você nota um rolo aberto, couro gasto, letras quadradas brilhando sob o pavio. Um ancião aponta a passagem, outro prepara a voz para derachá serena. Um menino promete silêncio por 3 respirações, falha na segunda e sorri culpado. Fato: lê-se a Torá e os profetas com comentários nas assembleias de aldeias. Curiosidade: perfumes do óleo e da resina fixam memória, o cheiro ensina antes das palavras. Os estudiosos ainda discutem se havia separação rígida de assentos por sexo neste período. Você escuta a tradução aramaica surgir lenta como ponte gentil entre texto e vizinhos. O mestre visitante permanece quieto, mãos no colo, olhos anotando silêncios e pequenas tensões. Um idoso aponta a lâmpada que oscila, brinca que o vento sabe ouvir sermões. Você percebe a cadência chamar, ler, explicar, aplicar, a aldeia respira no compasso. O rolo volta ao tecido, mãos jovens ajudam, mãos velhas conferem com carinho. A derachá evita excessos, prefere imagens de campo, redes, jarros, pão simples da semana. Você sente que aprender aqui é recordar, ninguém corre a verdade, chega de sandálias. Uma mãe ajeita o manto do filho, o nó resiste, a paciência vence com ternura. Um viajante encosta no pilar, conta baixinho de barcos para Tiberíades, maré de histórias. Você acompanha a explicação, tocar justiça, misericórdia e descanso, sábado aprende seu nome. O ancião encerra a fala com bênção curta, mãos sobem, descem como vela que se aquieta. Lá fora alguém comenta de impostos, aqui dentro você decide respirar mais devagar. O mestre olha para você sem pressa, parece ouvir pensamentos, mas só oferece presença. Um jovem pergunta do trabalho amanhã, risos leves lembram que o descanso prepara a coragem. A sinagoga inteira rende de nova atenção, há rumor de caminhar além das fórmulas. Você recolhe a imagem, luz baixa, cheiro de azeite, gente comum aprendendo o invisível. O mestre ergue os olhos, a derachá termina, mas o coração ainda permanece aberto. Talvez você só precise guardar este compasso, ele sustenta milagres quando ninguém está vendo. Lá fora o sábado segue lento, aqui dentro 2 ou 3 promessas aprendem voz. Você fica mais um instante sentado, o banco frio devolve calma suficiente para continuar. Seção 3. Você repara no homem curvado guardando a mão direita sob o manto. Ele evita encontros de olhos, calcula rotas curtas e aprende a parecer menor. Você imagina trabalhos perdidos, ferramentas pesadas e piadas que tentam parecer bondosas. Há dias em que segurar um jarro parece montanha, ele finge normalidade. Fato: muitos ofícios exigiam 2 mãos, limitações físicas afetavam renda, contratos e honra social. Você sente a aldeia observando sem olhar, compaixão tímida, curiosidade antiga, respeito inseguro. Curiosidade: alguns artesãos adaptavam alças e cintas para segurar ferramentas com o antebraço. Historiadores debatem se restrições contratuais excluíam enfermos de certos trabalhos comunitários formais. Você acompanha o mestre chamá-lo sem pressa, nenhum gesto brusco, só espaço para a dignidade. Ele pensa a recusar, mas o sábado respira, cada coração convida a levantar os olhos. Você recorda histórias de curas, algumas acontecem devagar, outras chegam como brisa súbita. O mestre pergunta sem acusar, perguntares podem curar mais fundo que remédios e fórmulas.
Você percebe o homem calcular riscos, se falhar volta ao banco menor que antes. Se der certo, ele reencontra ofícios, acordos e uma risada guardada há anos. O mestre não promete, só chama ao centro como quem acende uma lamparina. Você nota dedos tensos abrindo caminho, o braço esquecido aprende a lembrar-se inteiro. Há um silêncio que não pesa, parece lã macia garantindo passagem a um rosto cansado. Fato: em aldeias galileias, reputação e trabalho circulavam pela sinagoga, praças e cais. Curiosidade: cestos de junco serviam transporte leve, alguns viravam apoio discreto para membros. Os estudiosos ainda discutem se curas públicas alteravam formalmente status social de imediato. Você o vê respirar pela primeira vez sem defesa, a mão existe inteira. O sábado então aprende novo nome: descanso, que devolve trabalho, honra e pertencimento. Seção 4. Você percebe escribas e fariseus pesarem gestos, medindo cada palavra, cada silêncio contido. Eles conhecem a lei e costumes locais, avaliam autoridade, intenção e responsabilidade pública. O mestre não ergue voz, explica com mãos como rabinos fazem quando imagens ensinam melhor. Você nota dedos que sublinham ideias no ar, risos breves e perguntas que respiram respeito. Fato: escribas locais guardam tradições, registram contratos, interpretam lei nas disputas do vilarejo. Curiosidade: alguns gestos manuais funcionam como pontuação, sério, leve, convite, pausa ou encerramento. Os estudiosos ainda discutem se mestres itinerantes precisavam convite formal da liderança para ensinar. Você percebe o ar dividir opiniões, uns temem ruptura, outros desejam cura para feridas antigas. O mestre aponta o centro da sala, não exige, oferece caminho para todos verem. Você sente a pergunta crescer: cumprir sábado é guardar limites somente ou socorrer quem sofre? Ele recolhe silêncio com paciência, a autoridade aparece como quem acalma a água sem tocar nela. Os olhares medem risco político, nomes de Tiberíades e Antipas passam como nuvens na conversa. Você se lembra do homem no centro, a mão ferida virou relógio do coração da aldeia. O mestre cruza o olhar com escribas, não há duelo, só um convite: cuidar é obedecer. Você inspira devagar, percebe que defesa excessiva às vezes protege medo, não santidade real. Fato: assembleias avaliavam ensino pela fidelidade ao texto, prudência pastoral e frutos comunitários. Curiosidade: anotações orais viravam memória coletiva, ditos circulavam por mercados, cais e pátios. Os estudiosos ainda discutem se fariseus locais cooperavam pragmaticamente com herodianos em Cafarnaum. Você percebe respeito tenso, ninguém quer romper o sábado, todos desejam misericórdia sem perder chão. O mestre mantém o gesto aberto, a sala aprende que a autoridade serve, sustenta e cura discretamente. Seção 5. A pergunta paira: fazer o bem no sábado ou fechar os olhos? Você sente antigos armários internos abrirem portas, regras respiram compaixão, pede assento. Fato: a lei enumera trabalhos cessados, as melachot para guardar o descanso. Casos práticos ensinavam misericórdia, resgatar animal no poço, aliviar sofrimento evidente também. Os estudiosos ainda discutem até onde vai picuas nefes sem risco imediato. Uns medem letra por letra, outros perguntam: o sábado serve gente ou medo? O mestre não pressiona, recolhe o silêncio, transforma-o em sala para decisão. Você percebe respirações sincronizadas, a comunidade pensa junto apesar das diferenças antigas. Curiosidade: algumas aldeias mantinham cordas próximas aos poços previstas para emergências sabáticas. Alguém cita a ovelha caída, outro murmura que dor prolongada também pesa. Você percebe que regras são muletas úteis, problema é esquecer que servem passos.
O mestre pergunta de novo menorzinho para o coração ouvir sem barulho. Fazer o bem agora viola o descanso ou revela o sentido verdadeiro dele? Você lembra do homem ao centro, sua mão espera a resposta antes das palavras. O mestre sustenta o olhar, o tempo desacelera até caber compaixão dentro. Fato debates sabáticos consideravam risco indireto dor intensa e dignidade imediata também. Os estudiosos debatem se alívio terapêutico sem perigo mortal cabia no sábado. Você inspira decide ouvir com bondade, letras param de gritar viram janelas abertas. O mestre inclina a cabeça, ninguém perde o sábado cuidando de quem sofre. A sala concorda sem sinal, só o barulho discreto de túnicas ajeitadas responde. Você sente um peso sair, o sábado floresce quando pessoas cabem nele inteiras. Seção 6. Você caminha ao centro, o pó levanta pouco respeitando o silêncio que cabe. Os passos do homem marcam trilhas suaves, as sandálias conversam com a pedra. Você nota um quadrado livre onde leituras e perguntas ganham visibilidade comunitária. Fato: muitas sinagogas reservavam espaço central para leitura, oração e orientação prática. O mestre chama sem urgência, a assembleia cede lugar como água abrindo o caminho. Você repara na poeira fina cobrindo pés, ninguém estranha, é chão de aldeia. Curiosidade: borrifar água no piso reduz poeira, vassouras de palmeira limpam antes das reuniões. Os estudiosos ainda discutem se o teva ficava elevado ou apenas demarcado no chão. Você percebe crianças desviando aprendendo silêncio, os olhos contam mais que sussurros longos. O homem para no centro, o coração dele parece aprender tamanho verdadeiro. O mestre mantém mãos abertas sem toque, às vezes presença cura medo antigo. Você respira junto, lamparinas firmam chama e o sábado se lembra de ser descanso. Fato: plataformas simples permitiam leitura audível, leitores voltavam-se à assembleia não ao exterior. Curiosidade: algumas casas serviam como sinagogas menores, pátios acolhiam assembleias em estações quentes. Os estudiosos debatem terminologia bema teva estrado, traduções variam conforme época e região. Você nota a marca de sandálias no chão desenhando o mapa da atenção coletiva. O mestre pede que ele avance um passo, movimento mínimo ganha significado inteiro. Você pensa: curar em público devolve pertencimento, não apenas função prática diária. O homem ergue queixo, a sala aceita testemunhar sem transformar dor em espetáculo. Fato: líderes locais priorizavam ordem, escuta e reconciliação quando tensões ameaçavam a comunidade. Curiosidade: algumas entradas tinham nichos para sandálias, poeira ficava à porta não no banco. Os estudiosos ainda discutem se havia separação por ofícios em ocasiões especiais. Você sente que o centro não é palco, é mesa onde o cuidado acontece. O mestre aguarda, a mão obedecerá outra vez e o sábado guardará o gesto. Seção 7. A palavra do mestre não grita, abre espaço como porta que destrava. Você sente que a voz não empurra, apenas chama aquilo que existe. O homem obedece outra vez, a mão aprende caminho antigo agora sem medo. Você percebe que ordem simples cura excesso, menos ruído mais verdade respirando. Fato: bênçãos com as mãos fazem parte da vida comunitária evocando o cuidado mútuo. Você escuta murmúrios virar ingratidão, ninguém precisa provar nada quando a dor cessa. Curiosidade: alguns viajantes carregavam pequenos frascos de óleo para unções domésticas simples. Os estudiosos ainda discutem se curas litúrgicas eram registradas formalmente em aldeias galileias. Você nota que a autoridade aparece servindo, não esmagando, mas sustentando quem vacila.
A palavra caminha como água, encontra frestas, contorna pedras, chega onde precisa. Você lembra que cura pública devolve pertencimento, mãos saudáveis alcançam pão e trabalho. O mestre mantém silêncio após o verbo, deixa a sala aprender sem ansiedade. Você percebe crianças imitarem o gesto, brincadeiras transformam-se em aulas de confiança. Quem resistia agora pensa, talvez descansar seja cuidar e não estacionar o coração. O ar parece mais leve, lamparinas estabilizam chama, respirações encontram tempo suficiente. Você aprende uma regra simples: verdade não pressiona, abre caminho e acompanha passos. O homem testa a mão renovada, fecha, abre, gira, sorri sem espetáculo. Alguns combinam levar mantimentos amanhã, compaixão vira plano, não apenas sentimento passageiro. Você guarda a frase dentro, estenda a mão, às vezes esse é todo o milagre. Enquanto a assembleia respira, a noite aproxima-se, o sábado permanece ensinando descanso vivo. Seção 8. O peso se desfaz devagar, a sala respira como jarro abrindo tampa. Alguns sussurram graças, outros riem baixo, contentes por não precisarem discutir mais. Você percebe a alegria tímida correr bancos como o vento rápido sem barulho. Crianças imitam o gesto, as mães corrigem, mais deixam o sorriso acontecer. O homem abre e fecha, abre, músculos aprendem novas rotas como trilhas esquecidas. Você imagina o pão de amanhã amassado por duas mãos, não apenas esperança. Fato, boatos e novidades viajavam por estradas e barcos, praças espalhavam relatos rapidamente. Curiosidade, mensageiros improvisados tocavam aldeias vizinhas ao entardecer, combinando recados e compras. Os estudiosos ainda discutem se sinagoga designa prédio fixo ou simplesmente assembleia local. Você vê vizinhos testarem gratidão em voz baixa, ninguém quer transformar cura em show. O mestre permanece discreto, deixa que a comunidade nomeie o que acabou de ver. Você aprende que leveza pesa, às vezes descanso exige coragem para soltar regras. Lá fora, rotas para Corazim e Tiberíades esperam levando a notícia em sandálias. Dentro, jarros de pedra devolvem eco, não água, mais rumores limpos de esperança. Um pescador comenta no canto: amanhã o cais saberá antes do amanhecer. Você sorri por dentro, nada foi performado e mesmo assim tudo ganhou luz. Os olhares se reencontram, antigas tensões perdem fôlego quando a dor perde centralidade. Alguém promete ajudar no trabalho, outra pessoa oferece pão como voto silencioso. O homem ensaia segurar um rolo, não precisa mais testa fronteiras recém-abertas. Você percebe a sala devolver voz a quem vivia murmurando para dentro. O sábado continua inteiro, descanso vira casa que cabe pessoas e seus reparos. Seção 9. Você pisa na rua estreita, poeira sobe mansa e a noite aprende forma. Sussurros colam nas paredes, nomes e decisões caminham mais rápido que passos. Alguns olhares perseguem o mestre, outros seguem adiante preferindo o pão de amanhã. Você escuta Herodes e Tiberíades deslizarem discretos como barcos sob lua curta. Fato, aldeias negociavam com oficiais herodianos tributos, segurança de estradas e pequenas disputas. Você sente prudência no ar, ninguém quer briga, todos preferem cuidado que preserva. Curiosidade, mensageiros costeavam o lago, recados cruzavam em barcas quando o vento deixava. Os estudiosos ainda discutem o alcance da cooperação, fariseus herodianos sob Antipas localmente. Você mede riscos invisíveis, palavra torta vira denúncia, silêncio demais acende desconfiança. O mestre escolhe a rua comum, não acelera, não evita, caminha como quem pertence. Um pescador oferece caminho seguro,
Conhece atalhos para Corazim e volta sem fama. Você repara na poeira subindo devagar, cada passo escreve promessas que ainda precisam futuro. Fato Tiberíades centralizava a administração regional, pescadores e cobradores cruzavam rotas diariamente nas margens do Quinere. Você guarda a cura como farol, política passa mais descanso aprende permanecer. Curiosidade e trilhas entre aldeias marcavam distância por pedras, crianças contavam passos brincando. Você reconhece que coragem também é quietude, fazer o bem dispensa trombetas e manchetes. Os estudiosos ainda discutem influências reais desses grupos na aldeia além das narrativas. Você decide ir em paz, amanhã o cais saberá e ninguém precisará provar nada. A noite pousa outra vez, o sábado fecha as mãos guardando gestos dentro da memória. Seção 10. Você retorna à casa em silêncio, lâmpadas acesas pintam sombras leves nas paredes. Especiarias descansam na mesa, alguém acende pavio chama dobra respirações para marcar fim e começo. Fato ao encerrar o sábado famílias agradecem luz, cheiro e proteção recebida. Curiosidade alguns usam ramos de murta ou isopo perfume que consola memórias. Historiadores debatem a cronologia e a forma exata da Avalá no século. E você observa a chama refletida no óleo, a mente dobra as arestas. Mãos seguram o copo sem pressa, bênçãos caminham como o vento morno sobre as paredes antigas. Você aprende que despedir o sábado não expulsa descanso, só o espalha. Talvez amanhã traga cobranças e barcas, hoje o coração aceita a leveza inteira. Você guarda a cena da sinagoga, mãos estendidas ainda iluminam caminho dentro. A aldeia se recolhe, cantos breves atravessam pátios e lamparinas resistem firmes. Quando o vento bater lembre cuidar é obedecer e descansar também agora. Deite o peso devagar, cada músculo encontra a casa como vela encontrando o vidro. Respire pelo nariz, solte pela boca, deixe a noite costurar bordas soltas. Pense na rua vazia de Cafarnaum, poeira quieta passos sem obrigação alguma. Veja a chama pequena, ela não grita apenas guarda nomes que você ama. Se lembranças doerem ofereças ao silêncio, ele sabe cuidar com ternura hoje. O sábado ensinou descanso espaço para a bondade e tempo suficiente para ouvir feridas. Guarde essa cadência, amanhã chega mais não precisa quebrar o que acalmou. Sinta as mãos vazias, elas podem segurar menos e receber mais sem pressa. Se o pensamento correr convide-o a sentar, há lugar a tempo sobrando. Escute aquele pescador distante, ele ri baixo promete pão e histórias simples. Cheire o pão de cevada, a mente aprende que cuidado também alimenta. Talvez você precise apenas dormir, Deus trabalha nos espaços que ignoramos acordados. Seja gentil consigo agora, a gentileza que fica sustenta a de amanhã. Deixe os ombros soltarem, como redes molhadas eles descansam melhor perto do chão. Pense nas lamparinas estáveis, sua respiração pode imitá-las chama firme sem pressa. Se o quarto estiver escuro saiba a paz não precisa espetáculo algum. Há lugar para sua dúvida, ela descansa melhor quando alguém permanece perto. Recorde a mão estendida, milagres às vezes chegam como respiração bem colocada. Você não precisa decidir tudo, esta noite cobre perguntas e guarda respostas futuras. Se o coração pesar imagine o lago, ondas pequenas afinam a mente. Sussurre um agradecimento breve, gratidão simples ensina a alma a caber no corpo. Deixe um cuidado para amanhã, hoje apenas guarde calor e silêncio juntos. Respire outra vez lenta, acima do telhado estrelas repetem promessas que não cansam. Se alguém precisar de você acorde,
caso contrário durma e confie sem medo. Amanhã mãos trabalharão de novo, hoje a bênção ficou acesa dentro calma. Quando o sono chegar entregue, Deus conhece cada rua antes do amanhecer. Se pensamentos voltarem ofereça pão e silêncio, eles aprendem a esperar também. Você é guardado esta noite, o resto pode aguardar no cais tranquilo. Fim do roteiro. Bons sonhos.